Gênesis capítulo 12, no seu versículo 1. A igreja pode permanecer sentada, vou ler rapidamente. Amém? A igreja, a palavra diz o seguinte: Gênesis capítulo 12, no seu verso 1. A Bíblia diz: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Amém? Palavra do Senhor. Amém. Aplaudimos para a glória do nosso Deus. Desde domingo a mensagem está a ser preparada, está a ser ministrada, dizendo que nosso pastor Roberto pregou sobre que nós devemos ficar na terra que o Senhor nos indicou. Aleluia. A capacidade de nós vivemos na terra onde Deus nos indicou, onde Deus nos enviou para ficar, é que vai definir o nível da sua bênção e da tua prosperidade. Aleluia. Tem bênçãos que virão na sua vida por você simplesmente ouvir e obedecer à orientação de Deus. A terra, desde a criação da Bíblia, desde a criação do mundo, no Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra. E antes de Deus criar o homem, a Bíblia nos ensina que Deus começou para a terra. Isso significa, antes de Deus te dar uma missão, Deus primeiro prepara a provisão que você vai precisar nessa missão. Aleluia. Antes de Deus criar o homem, nós vimos no Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus já preparou uma terra para o homem cuidar, para o homem lavrar e para o homem também se beneficiar para o seu próprio domínio. Então a terra é um dos fatores que Deus tem andado com o homem. Aleluia. Se você estiver em um local e se você não compreender o que tipo de terra que você está, vai ser difícil você avançar. Posso dar um exemplo prático. Eu acredito quando cada um chegou aqui na terra do fogo, cada um fez o seu estudo da sua maneira. Outros classificaram como uma terra fértil, outros olharam, classificaram e disseram: aqui, será que a minha vida vai funcionar? Então, nós como seres humanos temos a tendência de cada lugar onde nós vamos pisar, fazer uma avaliação daquilo que vai ser a nossa vida. Mas nós vimos aqui no Gênesis Deus falando para Abraão, dizendo: sai da sua terra. Por que Deus diz Abraão? Deus diz Abraão porque a Bíblia diz que Abraão se encontrava numa terra de Arã, na terra dos seus pais. E nós aprendemos por intermédio de Abraão que a prosperidade ou a bênção de Deus faz com que nós primeiro tomamos uma atitude que é largar aquilo que é as nossas casas, dos nossos pais, das nossas mães, para que nós possamos viver as nossas vidas longe das nossas famílias. E isso foi o que aconteceu com Abraão. Deus orientou Abraão dizendo para ele: sai da sua terra e vá aonde eu vou te indicar. Então eu entendi que Abraão não viveu num lugar que não foi indicado para Deus. Todo lugar que Abraão viveu foi o lugar que Todo lugar que Abraão viveu foi aonde Deus lhe falou para estar. E aqui eu aprendo uma coisa, que nós às vezes pensamos, isso é para mim, que às vezes a tua bênção está ligada à terra que você vai viver. Mas não, eu aprendo umas coisas diferentes. Eu entendi que a bênção não está ligada na terra que Deus vai te indicar, mas está ligada a você. Aleluia. Então, agora eu vou esclarecer. Aqui, eu quero esclarecer aqui. A bênção não é porque se eu sair da Fubu e por Talatona, significa que a terra Talatona é mais perto do que Fubu. Aleluia. Mas o conceito que eu quero trazer, que a bênção não tem nada a ver se você vai viver no Talatona ou no Fubu. A bênção está ligada a você. Amém? Quer dizer, todo lugar que você pisar, você vai ser abençoado. Aleluia. Então foi isso que aconteceu com Abraão. Aleluia. A Bíblia diz que desde a saída da terra de Arã até a sua caminhada, a Bíblia diz que Abraão viveu em
terras e terra. E Deus fez uma promessa para ele. Disse: eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou tornar o teu nome conhecido, e você vai ser ricamente abençoado. Então eu entendi que a bênção de Abraão não estava ligada nos lugares onde ele ficava, mas sim a ele mesmo. Aleluia. Então nessa tarde eu vou falar para alguém que a bênção é você. Aleluia. Não importa se você está vivendo no futuro, no Louvre, ou na província, ou aonde, mas onde você estiver, aleluia, Deus estará contigo. Aleluia. Porque a promessa, Deus não fez a terra, Deus fez Abraão. Então todo lugar que Abraão irá, então Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Aleluia. Então todo lugar onde você pisar, desde que você obedeça a voz do Senhor, desde que você caminhe com teu Deus, desde que você confie com teu Deus, então você vai ser abençoado. Aleluia. Mas eu estou aqui agora querendo buscar qual vai ser o tema da nossa oração de hoje. Eu comecei a analisar a trajetória de Abraão e eu entendi que Abraão, quando saiu da terra de Arã e foi até onde a terra de Deus lhe indicou, a Bíblia diz que Abraão se estabeleceu em Hebrom. Amém? Hebrom, hoje em dia, é uma terra que pertence na Palestina, ou na Jordânia, Palestina. Palestina é um dos países que está, acho que se não me bem engano, a norte de Israel. É um dos países que sai muito conflito com Israel. Por que sai muito conflito? Porque é na Palestina, em Hebrom, onde estava essa terra, onde Abraão ficou, onde foi que Abraão morreu. Então, Israel está a lutar para tomar controle daquele território, porque eles acreditam por ser uma terra abençoada. Então é isso que tem. Se nós estudamos hoje, nos dias de hoje, você vai entender a guerra que acontece sempre sobre Palestina e Israel. É por causa disso, por causa da terra onde Abraão morreu. E está no lado deles. Então Israel está a reclamar para que aquilo também seja deles, como direito, acreditando que a história pertence a eles. Mas não aí onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é tentar aqui entender é que quando Abraão morreu, a Bíblia diz que Deus levantou Isaac. Quando Isaac morreu, Deus levantou Jacó. Quando Jacó morreu, a Bíblia diz que Deus levantou José. Quando José morreu, a Bíblia diz que o povo entrou em sofrimento no Egito. Aleluia. A Bíblia fala aqui, no Gênesis 12, quando Deus promete a terra a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão fica em Hebrom. E Hebrom é a Canaã. Aleluia. Se você ver a promessa do que Deus vem falar a Moisés sobre o povo que estava no Egito, ele disse: liberta o meu povo e lhe leva até a Canaã. Aleluia. A Canaã, ou que nós chamamos hoje a terra prometida de Deus. Então, eu comecei a entender a terra que Deus estava a prometer ao Israel, ou que Deus prometeu ao povo de Israel, foi a terra que Abraão já habitou. Aleluia. Foi a terra que Abraão, antes de morrer, Deus lhe concedeu. Abraão, antes de morrer, viveu naquela terra. Então, eu comecei a entender. Então, Deus apenas queria recuperar aquilo que já pertencia ao povo de Israel. Aleluia. Depois de Abraão morrer, a Bíblia diz que outros povos habitaram naquele lugar. Outros povos tomaram controle naquele lugar. Razão por favor, quando os filhos de Israel se levantaram para recuperar a terra prometida, a Bíblia diz que eles encontraram lá os povos filisteus, os jericós, as pessoas da terra de Jericó, encontraram pessoas naquele lugar. Então, hoje o nosso tema é a restauração das nossas bênçãos. Hoje eu quero orar, nós queremos orar sobre a restauração daquilo que nos pertence e já não está conosco. Aleluia. É só isso? Pega só 2 cestos. Para mim ser mais prático. Hoje é dia de oração e vai se fazendo isso. Pega só 2 cestos. A igreja está aqui. Se você está aqui agora para orar os dedos, vem para você. Fica aqui. Pega.
Amém? Legal, ok? A Bíblia diz que quando Deus promete a Abraão para sair da terra onde ele estava, ele sai sem nada, ok? E quando ele sai, Deus já pensou. Depois acontece que Abraão morre. Depois de Abraão morre, a bênção começou a gerar com seus filhos, Isaac e Jacó, e chegou até José. Só que quando chegou até José, o povo entrou em cativeiro. O povo entrou na escravidão. Porque eles saíram da terra que era deles, foram habitando no Egito. E lá no Egito eles se tornaram escravos. E aonde eu quero chegar? Hoje eu quero orar sobre a restauração. O que é restauração? A restauração é que Deus fez no povo quando estavam no Egito, por intermédio de Moisés, o que Deus fez? Deus apenas recuperou aquilo que eles já eram dele. Então, a terra de Canaã que eles foram entrar era uma terra que Deus já deu a Abraão. Aleluia. Por ele ter morrido, por ele ter desaparecido da história, havia outras pessoas que habitavam naquela terra. Nós vamos para quando Deus levanta Moisés, simplesmente era para recuperar aquilo que já era dele. Então, uma pessoa, quando é presa, se as autoridades encontrarem com alguns bens, o que acontece muitas das vezes? Eles pegam aquilo que encontraram contigo. E você automaticamente perde tudo e fica sem nada. Agora estou chegando ao pergunta. E nós queremos orar calma. Nós queremos orar, eu quero que nós orarmos. Eu estou falando para aquelas pessoas que um dia tiveram condições financeiras. Nós vamos orar para aquelas pessoas que eram mulheres de negócio. Nós vamos orar para aquelas pessoas que antes viviam uma vida de bênção, mas hoje, pela realidade e circunstância da vida, mas hoje, pela infelicidade que tem acontecido às vezes na família, os pais morreram, os bens que os pais deixaram, eles receberam e eles ficaram sem nada, e eles foram jogados expulsos na rua. Hoje nós queremos orar sobre essas pessoas. E quando uma pessoa é presa, coloca sua mão, praticamente ele fica sem nada. E hoje em dia nós temos muitas pessoas nessa posição. Não é porque ele não tem nada, é porque ele tinha algo que foi deixado para ele como herança. E pelas coisas do mundo lhe receberam, ele perdeu tudo. Eu conheço uma história de uma mulher. Ela, antigamente, nos anos 2000, 2007, 2009, ela fazia viagens para todo o país. Trazia mercadorias da China para Angola. Mas o que mais me surpreende, hoje em dia, se você vir visitar na casa dela, pessoa que subia no avião à toa, mandou mais de 10, 20 pessoas para a Europa, tinha muito dinheiro, você vai encontrar a vender material qualquer coisa. Ok? Então, quer dizer, aquilo que ela tinha, perdeu. Por que ela perdeu? Dois fatores. Outros por bruxarias familiares, aleluia. Outros por alguns erros que nós cometemos na vida, aleluia. A pessoa automaticamente perdeu aquilo que ela tinha. Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quer dizer, a bênção que Deus prometeu a Abraão, Deus já deu a Abraão. Mas quando Abraão já havia morrido, a vez que o povo perdeu aquilo tudo e foi se encontrar preso na terra do estrangeiro, que é no Egito. Então, mas a Bíblia diz que em Zacarias capítulo 9, verso 12, a Bíblia diz: todo prisioneiro, toda pessoa que está presa, o Senhor vai restaurar o dobro daquilo que ele perdeu. Aleluia. Então, hoje nós queremos orar para que Deus restaure tudo que você perdeu. Aleluia. Será que alguém está aqui, não está aqui nesse lugar? Nós podemos até, hoje cada um se identifica naquilo que nós vamos falar. Se nós olharmos, nós temos aqui filhos que os pais tinham bens materiais, mas pela ausência dos pais, os filhos perderam tudo. Aleluia. Nós aqui temos pessoas que antes tinham poder financeiro, mas do nada, para as circunstâncias da vida, hoje já não se encontram sem nada. Aleluia. Às vezes Deus detalhe se tem que pedir. Aleluia. Mas hoje Deus vai libertar a vida de alguém. Aleluia. Será que alguém está aqui neste lugar? Então é isso que nós queremos orar.
que Deus restaura aquilo que era teu e você perdeu. Mas a Bíblia diz que quando Deus restaura, você quando tinha um pedaço. A Bíblia diz que quando Deus restaura, Deus não te dá só um que você tinha, Deus te dá dois. Aleluia. Será que você vai entender? Razão pela qual a Bíblia diz que quando Jó perdeu os seus filhos, aleluia, Jó perdeu tudo, mas quando Deus restaurou a vida de Jó, a Bíblia diz que Deus te deu a dobrar, aleluia. Então, nesta noite, por exemplo, nós queremos orar a Deus, aleluia. Tudo que você perdeu familiar, toda a herança que te pertence, Deus vai te dar a dobrar esta noite, aleluia. Será que alguém está entendendo essa mensagem? Será que você está entendendo o poder dessa mensagem? Aleluia. Tem coisas que nós perdemos, aleluia, pela maldade humana. Às vezes o teu pai, a tua mãe, os teus avós deixaram bens, aleluia, que para você ter um futuro bom, abençoado, mas pela ganância, mas pelas circunstâncias, vocês perderam tudo. Outros até são expulsos da sua própria casa. Aleluia. Outros aqui, ontem eram mulheres, homens, de bens materiais, mas hoje já não se encontram sem nada. Eu acho que cada um conhece alguém nessa posição. Será que a gente vai entender? Eu posso até falar, a igreja até pode não ficar bem, mas eu acredito que cada um se identifica com essa mensagem. Aleluia. Nós estamos aqui, muitas das vezes somos fruto disso. Aleluia. Há uns bens que nos foi deixado, mas pelas circunstâncias da vida, pelas ganâncias do homem, você perdeu tudo. Então nós queremos orar por Deus da restauração. Aleluia. A restauração é Deus devolver em dobro aquilo que você perdeu. Aleluia. A restauração é Deus devolver aquilo que te pertence. Quando Deus estava a devolver a terra de Canaã, aleluia, Deus estava cumprindo a promessa ao povo de Israel sobre a terra de Canaã, não poderia falar que Deus estava a devolver aquilo que era deles, aleluia. Então, nesta noite, tudo aquilo que você perdeu na sua vida, tudo aquilo que por mão do homem tocou e você perdeu, Deus vai te dar a dobrar nesta noite, aleluia. Nesta noite, quando você se levantar para orar, quando você se levantar para orar, ora como Davi orou no livro de Salmos 80, capítulo 10. Davi orou e disse: Senhor, restaura tudo aquilo que eu perdi, aleluia. Tudo aquilo que você perdeu, hoje nós vamos orar, Deus vai te devolver, aleluia. Então, cada vez quando Deus devolve algo a alguém, Deus está sempre a dobrar, aleluia. Razão da boa, aleluia. Então, esse é o tema que nós queremos orar nesta noite. Nós queremos orar pela restauração familiar, aleluia. Tudo que era teu que te pertence e hoje você já não tem, que Deus te devolva, aleluia. Será que alguém está aqui? Será que tem alguém aqui? Então, é isso que nós queremos sentar, aleluia. A Bíblia diz que Abraão viveu em Hebron. Quando eu fui fazer estudo de Hebron, Hebron já era em Canaã. Quer dizer que Deus cumpriu com a promessa de Abraão, aleluia. Mas por agora Abraão já não pertencia na história do tempo de José. As pessoas esqueceram, aleluia. As terras foram habitadas por outras pessoas. Mas como Deus se lembra daquele que prometeu, aleluia. São uma promessa na sua família, são uma promessa para a sua vida, que alguém tocou e não lhe pertence. Razão pela qual não é à toa que alguém vem, aleluia. Deus toca alguém que oferece casa, aleluia. Não é à toa que Deus toca alguém que dá aquilo que você um dia já teve e te dá todo, porque apenas Deus está a devolver aquilo que te pertence, aleluia. Hoje, nesta noite, Deus vai devolver aquela pessoa que antes é uma pessoa de saúde, a tua vida, você andava bem, mas desde que a doença entrou na tua vida, tudo só se tornou sofrimento, aleluia. Hoje Deus vai restaurar a vida dessa pessoa, aleluia. Assim como Deus restaurou a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela andou em médicos atrás de médicos, mas não tinha solução. Mas quando se encontrou com o Deus de Israel, aleluia, o Deus da restauração, a Bíblia diz que a restauração entrou na sua vida, a restauração entrou na tua casa, a restauração entrou na sua família, aleluia. Então é isso que nós queremos orar. Há pessoas perdendo os pais lá por causa da ganância do mundo, aleluia. A Bíblia diz que a Ruth perdeu, mas quando Deus lhe visitou, Deus lhe voltou a sorrir, aleluia. Tudo que você perdeu e entristeceu a sua vida,
tudo que te fez chorar. Em algum momento, todos os dias, você lamenta a Deus: Pai, eu tinha essa posição. O que está se passando? O que se passou para me perder? Ó Deus, a minha oração neste lugar, a nossa oração nesta tarde, que Deus restaura aquilo que você perdeu. Se alguém na tua família que perdeu aquilo que não lhe pertence, aleluia. Se há alguém, aleluia, que perdeu aquilo que não era dele, hoje, esta noite, ele vai te procurar, aleluia. Nesta semana, antes deste ano terminar, pessoas vão te procurar para te devolver o que é teu. Pessoas vão te procurar para te devolver aquilo que te pertence. Assim como o Senhor mandou os discípulos: vão até aquela terra, libertam aquele animal que está preso, ou alguém será libertado. Então, na tua atitude de oração, ora a Deus, diga a Deus: eu estou orando o Deus da restauração, o Deus que devolve aquilo que o mundo tira, o Deus que traz paz para aquela pessoa que não tem paz, o Deus que devolve aquilo que eu perdi. Você vai orar a Deus para que você possa recuperar a posição que Deus tinha te abençoado no passado. Tem pessoas que antigamente tinham boas vidas, aleluia, boas posições, mas hoje lamentam todos os dias, aleluia. Então Deus precisa recuperar isso na sua vida. Você precisa ser feliz, você precisa se alegrar na presença dele, você precisa, aleluia. Eu lembro uma vez, aleluia, a Bíblia diz que a mulher do filho, a viúva, a viúva que foi ter com Elias, mas a Bíblia diz que Deus disse a Elias: vá, eu falei com uma mulher que vai trazer alimentos. Mas o que mais me surpreende, aleluia, que a mulher, quando veio Elias, a mulher não disse que Deus já me falou, aleluia. Então eu estou dizendo a alguém, aleluia, mas eu acredito que o Espírito Deus já tocou ao Espírito dela, aleluia, e Deus já ordenou lá no mundo do Espírito para que ela fizesse aquilo. Então eu estou orando para alguém, aleluia. Pessoas vão se levantar para trazer azeite na sua casa. Eu estou orando para alguém neste lugar, aquela pessoa que disse a Elias que assim que eu comer esse azeite e essa farinha, nós vamos morrer. Então eu entendi que a presença na casa dela, a presença de Elias naquela casa, não era simplesmente para matar a fome de Elias, mas era para libertar o espírito da morte naquela casa, aleluia. Então nesta noite, aleluia, Deus vai libertar alguém, aleluia. Se a fome, aleluia, se a crise está trazendo boas coisas na tua casa, se a crise está colocando pensamentos ruins na sua vida, Deus hoje está mandando a Elias para visitar a tua casa, para visitar a tua família, para visitar o seu lar, para devolver aquilo que te pertence, para devolver aquilo que é teu. A Bíblia diz que no momento que você é filho de Jonathan, o seu pai, quando morreu, deixou bens materiais, mas pela ganância da vida, ele perdeu, foi se encontrar num lugar que já não era dele. Mas a Bíblia diz: havia um dia que o rei Davi se lembrou dele, aleluia. Então nesta noite está dizendo alguém: se talvez o teu pai ou o teu antepassado fez bem a um rei, fez bem a um ministro, que ele se lembra desse bem em nome de Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Davi restaurou aquilo que era de você, aleluia. Tudo aquilo que ele perdeu, Davi devolveu, aleluia. E Deus te devolva nesta noite, e Deus devolva a tua paz, e Deus devolva a tua saúde, e Deus devolva a tua felicidade. Tem lares que já não existe felicidade, tem pessoas que estão para viver por viver. Hoje até dizem que eu estou à espera da minha morte, porque já não tenho mais alegria para viver. Mas deixa me dizer, aleluia, hoje Deus vai restaurar, hoje Deus vai restaurar, hoje Deus vai restaurar a tua casa. Você que perdeu o filho, você que perdeu o marido, você que perdeu o lar, Deus é capaz, aleluia. Eu vi pessoas na Bíblia que receberam casamentos mesmo perdendo outros casamentos, aleluia. Eu vi pessoas na Bíblia que sem comida, que Deus trouxe comida na sua casa. Eu vi pessoas também, mesmo com dívidas, Deus restaurou as suas dívidas. Então nada é impossível a Deus. Então nesta noite, eu convidar alguém a orar. Clama o Deus da restauração, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou a filha de Lázaro, que ressuscita a sua vida neste lugar, que ressuscita a tua felicidade neste lugar, que ressuscita a tua casa neste lugar. Você vai inclinar a sua cabeça, começar a orar a Deus.